Bom, pessoal, então, bom dia de novo. Nosso seminário de hoje vai ser apresentado pelo Thiago Miguel e ele vai falar sobre ciclos limite em sistemas de linear e contínuos. Bom dia, pessoal. Então, né, o meu seminário, como o Miranda falou, vai ser sobre ciclos limites, né, em sistemas contínuos, né, no tipo linear. Esse é um tema que tem tudo a ver assim, com a minha dissertação, né, que eu estou fazendo agora do mestrado. Então, eu escolhi assim, por já ser algo meio que eu estava estudando, né, então peguei aí um caso, né, mais particular para apresentar para vocês. Então, vou fazer uma introduçãozinha, né, sobre o problema que a gente vai estudar, né. Vou apresentar toda o, né, os conhecimentos preliminares, né, que a gente precisa saber para entender o problema, né, e para resolver ele, né, de fato. Né, e aí vem o problema mesmo e tal, e que, né, o teorema que eu vou fazer a demonstração, certo? Então, né, o sistema que eu escolhi, né, em específico, é esse aqui, né, que é um sistema, né, planar, né, e que tem aí uma perturbaçãozinha, né, com epsilon, vezes uma função sinal, né, que vai depender, essa função vai dependendo, no caso, do número de retas que a gente vai escolher, né, cada reta, né, vai ser aí uma descontinuidade no nosso sistema, né, então a ideia seria, tipo, pegar, né, em um plano, retas passando pela origem, né, e cada reta dessa seria aí definiria, né, cada reta definisse em duas regiões, né, então você coloca uma reta você vai ter aí duas regiões distintas, né, em uma reta de descontinuidade, você coloca mais uma. Aí você vai ter quatro, né, regiões, e enfim, assim por diante. E aí a ideia seria cada vez que você muda assim de região, você troca o sinal, certo? E aí, né, essa função sinal vezes aí uma função que é um polinômio, né, de grau n. Então, a gente, né, vai chamar aí de GM, né, essa nessa região, né, que vão ser os zeros, né, dessa função sinal. E aí o M aí, no caso, seria, tipo, duas vezes, né, esse número de retas, né, porque justamente cada reta vai definir duas regiões, certo? Mas para a gente estudar isso daqui, a gente precisa falar um pouco sobre sistemas descontínuos, né? Então, eu vou definir aqui algumas coisas sobre sistemas contínuos, né? Porque o problema, né, de quando a gente vai, né, a gente estava estudando sistemas, né, sistemas suaves, né? E quando a gente passa para um sistema que não é suave, né, que tem essa descontinuidade, a gente tem algumas definições que a gente precisa adaptar, né? Principalmente, né, o que acontece né, quando a gente passa de uma região para outra, né? Porque quando a gente está numa região que é tudo suave, tudo contínuo, né? Tudo bonitinho, aí tudo bem, né? A gente pode só fazer a mesma coisa que a gente fazia nos outros, né? No outro caso. Mas aí a gente precisa ver aí o que vai acontecer quando a gente passa de uma região para outra, certo? Então a gente define assim, né? A gente pega, né, né, num aberto e a gente define é, essa, su- é, esse hiperplano, né? Deu uma bugada aqui com passando do inglês para português, mas enfim. A gente define assim essa hipersuperfície, né? Né, a nossa descontinuidade, a nossa curva, como sendo, tipo, né, para a imagem aí de um valor regular, certo? E a interseção, né, com esse nosso aberto. E aí, como, né, no caso a gente vai tratar aqui de retas, né, no plano, então a ideia seria que, tipo,
né, essa reta que se a gente coloca, né, uma reta aí de descontinuidade, ela vai definir duas regiões, né? Então, uma região em que a nossa função, né, que é CR e tal, ela vai ser positiva e a outra que ela vai ser negativa, né? E aí nesse sigma, né, nessa reta, no caso, que a gente vai estudar, a gente tem que ela é igual a zero. Então seria algo do tipo, a gente tem lá a nossa região aqui assim, a nossa tá um pouquinho bugado aqui, ó. Que eu acho que tá com uma configuração da caneta que tá Seu um slide para pouquinho mim rápido. ficou preto aqui, seu slide. Saiu a tela. Ixi, peraí. Deixa eu arrumar isso. Voltou? Voltou. Certo. Tá, deixa eu apagar assim. É que eu tava usando a caneta no celular e aí ela ficou com uma. Eu limitei a mesa para ser tipo só a tela do celular. E aí quando eu fui mexer na tela aqui para aparecer no computador, aí ficou tudo bugado. Aí eu não tava conseguindo desenhar direito. Mas já arrumei isso aqui. Então a gente teria aqui, né, nosso U, e aí o nosso sigma seria tipo uma curva aqui, né? E aí, né, dividiria isso em duas regiões aqui. Então, é um sigma mais, um sigma menos aqui. Certo. E aí a gente define o nosso campo, né, nessas duas regiões, então, que a gente definiu. Então, em uma região a gente vai escrever, tipo, aí como, né, um campo X e um campo, na outra região como um campo Y, né? E esses campos, né, seriam, tipo, suaves, enfim, do jeito que a gente tá acostumado. E às vezes a gente vai escrever, né? A gente pode denotar esse campo aí por escrever assim uma posição de anotação, escrevemos Z igual aí um X, né? Y, com um parzinho assim. Aí o problema, né? Então, como eu falei, nas partes suaves não vai ter problema, né? Assim, de definir as trajetórias, né, das soluções. O problema pode, né, aparecer conforme o que acontece justamente né, no nosso sigma, né, na nossa descontinuidade. Não está funcionando, eu não aperto aqui. Então, eu vou usar né, denotar por xf, né, de p, a derivada de Lie, né, que vai ser aqui o produto interno do campo com o gradiente, né, da nossa f, né, naquele ponto. E aí a gente vai definir né, três regiões, né, conforme assim, o que pode acontecer, né, em cada ponto. Então, tipo, isso dentro, né, do nosso sigma. Então, vamos supor que a gente tem lá a gente tem lá a nossa curva, né, em um ponto P aqui, da cor. Né, e aí no ponto a gente tem, né, então, aí o nosso vetorzinho gradiente, certo? E aí desse lado, né, vamos supor que seja X, vou fazer de outra cor para não ficar muito poluído aqui. Vamos supor que está chegando aqui, né, no P, ele tá, tipo, vindo nessa direção aqui, né? Então, tá vindo, tipo, aqui, assim, né? Então, vindo para cá, certo? E aí, então, a gente, tipo, faz esse produto interno, né?
produto interno, no caso aqui, o modo, né, desse produto interno vai dar, né, o cosseno, né, vezes aí né, o módulo dos vetores, né, mas, enfim, o que importa para a gente é o cosseno, né, desse ângulo aqui entre, né, os vetorzinhos, certo? Então, a ideia é, beleza, tipo, se a gente fez aqui o cosseno, né, no caso aqui do cosseno seno, né, nesse caso que eu fiz aqui, o cosseno é maior do que né, o ângulo, aliás, é maior do que 90, né, o cosseno vai ser negativo, certo? E aí, a gente tem que ver, né, o que acontece com o outro. Se o outro que estiver vindo aqui tiver, por exemplo, vindo para... Né, está entrando, e esse aqui, vamos supor que ele está vindo para cá, para baixo também. Certo? Então, tipo, se esse ângulo aqui também está dando um cosseno negativo, quer dizer que o produto deles vai ser positivo, certo? Então, a gente tinha, tipo, a trajetória, assim, do verde, tipo, fazendo algo, né, aqui assim, né, nesse sentido, e a trajetória aqui do azul, tipo, estaria, né, saindo daqui, sei lá, vindo para cá, por exemplo. Aí o que a gente faria é só emendar esses dois aqui. Então, tipo, aqui tudo certo, né? Esse é o caso, é o primeiro caso que a gente define aqui como sendo, né, essa zona de cruzamento, né, do sigma. Então, nesse caso aqui, né, é o que a gente chama aí do sigma C. Já no caso de ser um deles ser positivo e outro ser negativo, né, daí nesse caso o produto dos dois vai ser negativo, né? Aí a gente tem que prestar mais atenção, porque daí a gente não vai conseguir emendar, né, as duas trajetórias. Então, vou fazer um outro desenho aqui, fazer ele um pouco mais simples, menos poluído. Mas vamos supor que a gente tem aqui um ponto P, né? E aí a gente tem de um lado entrando aqui no ponto e do outro também. Aí nesse caso a gente não consegue emendar os dois, né? Porque nesse caso aqui, né, a gente tinha tipo um vindo para cá, um entrando e outro saindo. Então era tranquilo, né? A gente emendava. Mas nesse caso tem aqui um entrando e o outro entrando também, não dá para fazer isso, certo? E vou colocar aqui um outro preto. Mesma coisa se tiver um saindo e outro saindo também, certo? Aí nesses dois casos são esses dois casos aqui, né? Então, tipo, esse daqui seria o primeiro aqui, né? Que seria essa zona aqui de deslize, né? Deslizante. E o segundo aqui seria um escape, né? Então, os dois estão saindo. E aí a gente vê, tipo, que aqui vai dar, tipo, o primeiro vai dar um negativo, né? O outro positivo. E aqui seria, tipo, né? A derivada de aqui vai ser positiva e a outra vai ser negativa. E aí o produto, enfim, vai ser negativo. Certo? Então, nesses dois casos aqui, né, vão dar problema, que são esses dois casos aqui. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para consertar, né, esse problema que a gente tem, né, de não conseguir emendar as trajetórias. Certo? Então, bom, aqui é o que eu falei, né? Então, no primeiro caso, a gente consegue definir só emendando as duas trajetórias, né? E no segundo e no terceiro caso, né, a gente usa, né, o que chama da convenção, né, do Filipov, que é definir o vetor deslizante, né, o campo deslizante, que é quando acontece isso, né, de tipo ter, né, em ambos os casos a gente chama, né, de campo deslizante, tanto, né, essa região deslizante como a região de escape, que é basicamente a gente vai pegar e fazer a combinação linear convexa, né, desses dois vetores que estão chegando. Então, seria algo do tipo, a gente tem, né, aqui o nosso sigma, e aí a gente tem, por exemplo, os vetores saindo,
aqui do nosso P, né? E seria pegar aqui, a gente vai pegar, tipo, em particular, a combinação dos dois em que vai ser tangente, né, a essa, a nossa curva aqui, sigma, tá? Então, esse seria, né, o nosso vetor aí, deslizante no nosso ponto P. Então, a ideia seria que, tipo, tanto quando tá os dois entrando, quanto tá os dois saindo, em vez de, tipo, atravessar, ele vai, tipo, deslizar, assim, nessa, né, nessa curva, né, nossas continuidades. E aí, enfim, essa seria a definição aqui, formal, né, de como a gente define esse vetor. Mas a ideia é esse desenho aqui. Aí, por fim, assim, dessa parte de sistemas contínuos, eu quero definir o que a gente vai chamar, então, de ciclo, né? Porque, tipo, mudando, né, o que a gente chama de trajetória, pode mudar o que a gente chama de ciclo. Então, o primeiro caso, né, do que a gente chama de ciclo é quando a gente tem, né, então, uma órbita periódica regular, né? Regular é o contrário do deslizante. Então, é, tipo, quando nada, tipo, vai... Então, todos os pontos, eles, tipo, ou eles vão estar, né, na parte do campo que é suave, ou eles vão, tipo, bater ali na nossa descontinuidade e atravessar, certo? Então, tipo, eles vão, assim... você pegar, tipo... É que eu não defini, né, exatamente o que é uma órbita regular, mas é isso, assim, tipo, quando só tem pontos, tipo, regulares, né? Que são, né, ou pontos do sistema suave ou pontos que atravessam, certo? Então, tipo, daí a gente define isso igual, né, a gente define, tendo definido, né, a órbita regular, a gente define a órbita periódica regular igual a gente define para sistemas suaves, que é, tipo, você vai pegar, né, vai ter um período em que ela vai voltar para o mesmo lugar. O segundo caso, né, é o que seria uma órbita deslizante, que não vai acontecer aqui, né, na verdade, porque é, isso só vai acontecer, na verdade, quando a gente tem, tipo, toda uma dinâmica lá deslizante que vai ser periódica, né? Então, isso acontece quando o próprio sigma é uma órbita periódica. E o último caso é quando meio que mistura né, duas dinâmicas, né? Então você vai ter tipo pedaços da órbita que vão ser, né, do ciclo que vai ser regular, pedaço que vai ser tipo dessa parte deslizante, né? E aí se você emendar todos os pedaços dá, né, um ciclo, né, fechado. Então, assim, eu só fazer um desenho aqui de, tipo, basicamente a gente vai considerar, né, o que a gente considera e o que a gente não considera, né? Então, um ciclo, né? Então, por exemplo, a gente poderia, tipo, se a gente tem algo do tipo, né, que, sei lá, sai daqui, né, aqui atravessa, e, tipo, realmente aqui a gente consegue emendar, né, essas coisas, tipo, aqui tá entrando, aqui tá saindo, enfim. Quando isso aqui acontece, a gente tem, né, um ciclo. E um não exemplo, né, seria, tipo, se a gente tem aí né, o nosso sigma, e aí a gente tem trajetórias, né, dos dois lados fazendo coisas do tipo isso aqui, certo? Então, tipo, mesmo que olhando de longe isso pareça, né, um ciclo, na verdade não é, certo? Até porque, tipo, aqui, na verdade, vai ser, né, o campo que vai ser, tipo, vai deslizar aqui, certo? Vai ser um campo deslizante. Então, tipo, isso aqui é o que, na verdade, chamam de pseudociclo, né? Que de longe parece que é um ciclo, mas não é, né? Porque aqui não são pontos que atravessam, certo? Então, isso aqui é um não exemplo. Certo. Agora, falar um pouquinho sobre o processo de regularização.
né? Então, o processo de regularização vai ser o que eu escolhi assim, usar para trabalhar aí, né, o sistema descontínuo, que é basicamente você vai pegar e transformar ele, né, num sistema, né, num sistema suave. Para isso, a gente define uma função de transição, né, que seria tipo uma função suave, né, que, 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 que você consegue, tipo, né, ela vai valer, tipo, zero, né, quando for menor do que menos um, vai valer um quando for maior do que um, e vai valer aí, vai, tipo, vai ser algo crescente, né, entre menos um e um. Então, tipo, algo do tipo, você tem lá, né, menos um, né, e aí ela, tipo, vai fazer, ela vem daqui zero, aí, tipo, vai fazer algo assim, e aí, tipo, vai aqui ficar igual a 1, certo? Então, assim, algo meio nesse sentido aqui. Então, em vez de você pegar e ter uma descontinuidade, você vai, né, dar uma suavizada nisso. E aí a gente define a regularização, né, do sistema, né, do campo, fazendo uma combinaçãozinha aí desses dois campos. Então, tipo, lembrando, né, o X e o Y eram os campos suaves, né, definido lá no sigma mais, sigma menos, né, e aí a gente faz uma combinação aí desses dois campos, né, usando esse φ delta, né, que é você pegar, tipo, e fazer essa função aqui, só que, né, dividindo aí o seu argumento por delta, né? E aí a ideia é que quando você pegar esse esse delta e levar para zero, né, esse campo aqui ele vai para o nosso campo original, certo? Então eu fiz um exemplo aí do que, né, de uma funçãozinha aí para a gente regularizar, né, o nosso sistema. Então, tipo, no caso, né, de uma linha de descontinuidade, né, então eu peguei no caso sendo, né, ali no x igual a zero, a gente define aí essa função aqui, né, e consegue fazer aí uma combinação, né, se a gente fizesse, aqui eu já desenvolvi as contas, mas você pegar, tipo, e fizer, tipo, né, o phi sigma, né, usando essa função aqui, você consegue ajeitar, né, no caso, o sistema que eu não coloquei, o sistema que ficaria, tipo, o x ponto, era y mais delta vezes o sinal do x vezes px, certo? Que é aquele nosso sistema original que a gente está estudando, só que para o caso de uma linha de descontinuidade. Aí, se você faz, né, se você aplica, então, né, aquela definição da regularização aqui, né, então você faz isso daqui usando aquela função, aí você vai chegar, né, nesse sistema aqui, certo? E, né, com aqui, no nosso phi delta seria isso daqui. E aí, ajeitando isso aqui, depois vamos ver que vai dar. Eu vou usar isso mais para frente, né? Mas vai dar ali uma função, né? Chegando, tipo, indo menos um, aí, tipo, ela vai ser menos um até o delta, aí, tipo, depois do delta até o menos delta, aliás, até o delta, ela vai, tipo, crescer, e aí depois vai ser um. Então, tipo, ela vai mudar, né, de sinal quando você faz quando você pega aí o delta e manda para zero, ela vai, tipo, tender essa função
sinal. Então, um exemplozinho aqui da parte visual, né, da regularização, é que se você pegar aqui, então a gente tem aqui nessa, aqui seria o nosso signo, ele passa bem aqui assim, né, que seria justamente nossa, no caso aqui é y igual a zero, né. É outro exemplo, tá? Não é exatamente. Mas você tem aqui, de um lado aqui está saindo, né, aqui o campo, né, a gente tem essa descontinuidade. E aí, se você fizer, né, a regularização, seria tipo como se você pegasse e colocasse esse pedacinho aqui, né, então esse pedacinho aqui, né, que seria de menos delta aqui até delta, transformando ele num sistema, né, suave. Se você vê aqui fora dessa parte que a gente colocou, ele é igual, né, ao anterior. Só que aqui a gente faz uma transiçãozinha mais suave entre os dois lados, né? Então, no anterior lá, eu tinha tipo uma quebra mesmo, né? De um para outro aqui. Tem uma quebra, uma descontinuidade, e nesse já tem aí uma transiçãozinha mais, né, mais suavezinha. Certo? Então, quase acabando aí a parte de coisas preliminares, a gente vai usar para resolver, né, o nosso problema, a gente vai usar o método da média, né? Então, em particular, né, a gente vai usar aí o método da média de primeira ordem, certo? Que vai ser o seguinte, né? Se a gente tem um sistema com essa cara aqui, né? Então, a gente tem aí um epsilon, né, vezes uma função, mais um epsilon quadrado, vezes uma outra função aí, que também pode ter epsilon no meio, né? Onde a gente tem aqui as coisas estão definidas aí no aberto, né? O epsilon aí tá. O epsilon ele é pequeno, né? Ele tá tipo, definido em um intervalo entre 0 e um epsilon zero. E o F e o R são periódicos, né? Com período T, na variável T. Então, na variável do tempo, certo? Então, eles não precisam ser periódicos, não precisam ser funções periódicas no total, assim. Elas só precisam ser periódicas no tempo. Aí, a gente define com isso, né? A nossa função promediada aqui, que é fazer mesmo a média, né? Você faz a integral de 0 a t, né? Você faz, integra aí num período inteiro, né? Essa função, né? A função f, e divide, né? Pelo período. Então, seria fazer a média, né? Literalmente, né? E aí você, tipo, define, né? Esse novo sistema como sendo aí, então, o sistema, né? Com o epsilon vezes a função promediada. Beleza. Aí, nesse caso, né, a gente vai supor aí que a função, né, f ela é C2, né, pelo menos C2, a R é pelo menos C1, e o F e o R são, né, eu não sei se eu coloquei aqui, não, elas têm que ser, tipo, limitadas, né, por uma constante em um intervalo, né, no caso, em um aberto limitado, no caso, não necessariamente no total, assim, mas numa região, certo? E aí, né, nessas condições, a gente tem que valer o seguinte, então, tipo, se a gente pega, tipo, no tempo aí, né, para um epsilon bem pequeno, o nosso sistema original e o sistema aí né, com promediado, né, eles vão tender aí ao mesmo sistema, né? Então eles vão tender assintoticamente, né, ao mesmo sistema. Isso vai fazer a diferença e vai dar, né, alguma coisa aí com o epsilon, né, quando o epsilon é bem pequeno. Além disso, né, para todo, né, se você tem um A, né, que é um ponto fixo, né, desse sistema intermediário. Então, se A for uma raiz, né, da nossa função promediada, e, né, e esse determinante aqui for diferente de zero,
Então, vai existir uma solução periódica, né, de período T, né, do sistema, né, do nosso sistema lá original. Então, desse sistema aqui, não sei se conseguem ver quando eu mexo o mouse, mas esse sistema aqui, né, sistema 4, que, né, passa perto aí do A. Né, isso tudo, né, pegando epsilon indo para zero. Então, eles tudo são para algum epsilon pequeno, tá? E, né, a estabilidade da solução é dada pela estabilidade do A, certo? Esse comentário aqui é que essa parte específica do teorema é o que a gente vai usar, assim, para fazer as contas mesmo, né, na nossa demonstração. Então, tipo, vai vir daqui, assim, o nosso método para resolver, né, e determinar o número máximo lá, de ciclos que podem aparecer do nosso problema. E por último, né, de coisas que a gente vai usar, é o teorema de Descartes. O teorema de Descartes, ele vai dizer justamente que se você tem um polinômio, né, aí com um número aí de termos, né, então a gente tem aqui, tipo, né, um polinômio com essa cara aqui, né, que os A e J, eles não são, né, iguais a zero, né, não são todos iguais a zero, e e aí, tipo, assim, só a ideia aqui é assim, se você tem, né, uma mudança aí de sinal, né, de um AIJ para um outro AIJ mais um, né, tipo, isso é o que chama, né, que vai chamar de mudança de sinal. Então, se o número de mudanças de sinais vai ser m, então o nosso polinômio ele tem, no máximo, né, m raízes, né, positivas reais. E além disso, a gente consegue escolher de fato, né, os coeficientes, né, de maneira que a gente vai ter exatamente R-1 raízes positivas reais, que se você for ver, o número máximo mesmo que você consegue fazer, tipo, o número máximo de variações de sinal, né, que você consegue colocar aqui. Então, tipo, você tem R termos, você consegue colocar, tipo, fazer tipo, R menos uma, né? Porque tipo, você vai ter que fazer de uma para outra. R menos uma mudança de sinal. Então, tipo, esse vai ser, né, o número máximo que você pode ter aí de, de raízes, né, desse polinômio. Certo? Então, dito tudo isso, né, a gente vai para o nosso teorema que a gente quer provar. Então, chamar aqui, né, de LMN vai ser uma cota, né, inferior para o máximo de número, né, de ciclos limites do sistema, né, aquele sistema que a gente apresentou, né, descontínuo, né, de linear, que tem aquela perturbaçãozinha lá com epsilon, né, então se a gente, para voltar aqui, mas enfim, tem aquela perturbaçãozinha, né, dada pela função sinal, né, vezes um polinômio. O M seria, tipo, como eu comentei lá, o dobro, né, do número de retas. Então, o L, né, quando tem aqui o zero, né, porque não tem nenhuma reta, então esse daqui, na verdade, é suave. Esse daqui, no caso, uma reta, né, de descontinuidade. E esse aqui, duas retas. Então, denotando, né, aí por LMN, a gente tem que o L0N vai ser, né, a parte inteira de N-1/2. O L2N, né, N no caso é o grau, né, do polinômio. L2N vai ser a parte inteira de N/2. E N4N vai ser a parte inteira de N-1/2. Em particular, a gente vai provar, na verdade, só o L2N. Tá? Se fosse provar todos, ia demorar muito. Não ia acabar sendo nada. Beleza?
Então, vamos lá para essa demonstração. Então, a gente vai focar, né, na resolução aí desse problema aqui. Então, a gente quer... só um comentário, né, que... Bom, aqui acho que ficou claro, né, que é uma cota inferior para o máximo, né? Então, a ideia é que, assim, usando, né, a gente vai usar a média da média, né, para calcular. Usando a média da média, esse vai ser o máximo que a gente vai conseguir achar de ciclos limites. O média da média de primeira ordem, no caso. Estou comentando porque era uma dúvida que eu tinha, que eu não entendia direito, que depois, tipo, quando você vai tipo, fazer com média da média de segunda ordem, você acha mais, né? Você acha mais ciclos limites possíveis. Então, tipo, a ideia é essa, assim, é máximo dentro dessa limitação. Então, por isso, né, uma cota inferior para o máximo. Então, o máximo é pelo menos, né, isso que a gente vai achar. Certo? Então, aqui a gente tem, né, o sistema da mesma forma lá que a gente apresentou, só que agora, né, a nossa descontinuidade é nosso, né, aqui, né, a gente tem, né, x e y aqui, e seria justamente aqui a nossa descontinuidade. Então, para cá, uma coisa, para cá é outra. Certo? Para cá, no caso, a gente soma, né? O sistema vai ser somando e para cá vai ser subtraindo, né? O epsilon vezes px. A primeira coisa que a gente faz, né? A gente vai reescrever esse sistema em coordenadas polares. Certo? A ideia é que a gente quer reparametrizar as coisas e, tipo, conseguir aplicar o método da média, né? E quando a gente faz esses coordenadas polares, a gente vai dar certo, assim, né? Porque vai aparecer cosseno, né? Vai aparecer coisas periódicas, né? No θ, no caso. Então, a gente, já dando um spoiler aí, a gente escreve, né? Então, aí o x como r cosseno, né? O y como r seno, né? A gente faz essa derivada, então, tipo, a gente, né? No caso, deriva isso daqui, e deriva isso daqui, então é isso que eu fiz aqui nessa segunda parte. Né? Escrevi aqui na forma de matriz, porque vai ficar mais fácil daí. E aí, né, a gente, tipo... então, assim, na verdade, daqui, tipo, isso daqui, beleza. Vai ser igual, então, a essa parte aqui. Né? E aí a gente escreve essa parte aqui em coordenadas polares também, né? E aí, sim, no próximo, essa parte aqui é o nosso lado direito, né, do sistema. Aí essa parte aqui vai ser a inversa, né, daquela matriz ali que estava multiplicando, né, o R ponto, o θ ponto, certo? Então, para isolar aí, então, reescrever o sistema de coordenadas polares, a gente multiplica isso tudo aqui, e aí a gente vai ter isso daqui, certo? Essa parte aqui de baixo. Beleza. Aí, agora a gente vai fazer, né, vai fazer um truquezinho para deixar uma equaçãozinha só, né, para ficar do jeito lá da média. Então a gente vai pegar isso e tipo transformar isso numa EDO, né, fazendo dr dθ agora. Então, a gente quer fazer dr dθ. E para isso a gente vai pegar e dividir essas duas coisas, né? Então divide, né, o de cima pelo de baixo, a gente vai ter daí uma equação que vai ser dr dθ. Né? Então, aqui, exatamente o que eu fiz foi só dividir uma pela outra. E aí eu escrevi isso como uma função, né, g de epsilon, né? Então, vamos considerar aqui o epsilon só, né? Então, essas outras coisas aqui, então isso daqui, eu vou chamar de A. E isso daqui, chamei de B. Só para a gente fazer as contas mais fáceis. Né? Então, se a gente faz isso aqui, né, a gente escreve, então, essa função de epsilon como um epsilon, né, no caso, menos epsilon vezes A sobre 1 mais epsilon B. E aí fica muito mais fácil fazer a derivada disso, né? Porque a gente não tem que ficar escrevendo todas essas coisas. Então, a gente faz, né, a expansão de Taylor dessa função aqui, então, né, do
dessa função de epsilon perto do zero, né? Porque a gente quer estudar para epsilon pequeno. Então, a gente vai expandir ali perto do zero, né? Porque a gente só está interessado nesse resultado local mesmo. E a gente vai expandir até ordem 2, né? No caso, a gente vai expandir até a ordem 1 e pegar, né, o resto aí, 2. Resto quadrado. E aí, fazendo essa derivada, então, né, do G, né, e evaluando aí no zero, a gente vai ter, a gente faz, né, derivada do primeiro, vezes o segundo, menos derivada, né, menos primeiro vezes derivada do segundo. Aí aqui, tipo, o que vai acontecer, né? Como a gente vai colocar esse xi aqui igual a zero, tudo que tem xi vai sumir, vai sobrar só o a. Né? Então vai sobrar, no caso, menos a, porque tinha um menos aqui na frente, certo? E aí, né, o que é tudo que estava embaixo, então vai sumir aí, vai sobrar só essa partezinha de cima. Né? E aqui, isso aqui também vai para zero, né? Porque, tipo, a gente tem aqui em cima, né, epsilon aí vezes tudo, então, tipo, isso aqui vai zerar. Então vai sobrar só o menos a vezes o epsilon, né? Mais aí alguma coisa aí com epsilon quadrado. Então, finalmente, a gente consegue escrever, né, o sistema original aí como isso daqui, né? Isso aqui era o nosso a vezes o epsilon, né? Mais aí alguma coisa com epsilon quadrado. Aí a gente, né, verifica que essa equação, né, escrita desse jeito, ela pode, né, ela vai... não, desculpa. Aqui, na verdade, eu vou fazer a regularização antes, né? Então, tipo, do jeito que a gente tinha apresentado lá, né, a gente a gente introduz essa funçãozinha aqui para regularizar, né, o sistema, então vai ficar algo desse tipo aqui, então um H, né, faltou um R aqui, R, de R cosseno θ, né, que vai ser igual a gente definiu lá em cima, né, no nosso exemplo, né, o nosso φ delta, né, vai ser 2 vezes L menos 1, e aí rearranjando as coisas vai dar isso aqui, né, então vai ser menos 1, aí depois vai ser R cosseno θ sobre delta, né, isso quando tiver aí entre menos arco cosseno, isso aqui também tá, nossa, tá sobrando esse menos aqui, acho. Tá, bom. Não, era isso mesmo. Ali que tá sobrando menos antes, na verdade. Enfim, tem um menos sobrando, que no caso é esse aqui. Então vai ser menos 1, depois vai ser, né, isso entre aí o arco cosseno, né, de menos delta sobre R e o arco cosseno de delta sobre R. E aí depois vai ser 1, quando for maior. Basicamente, a gente vai dividir isso, então, dividir, né, em quatro regiões, né, quando a gente for integrar as coisas. Mas, bom, e aí a gente tem que verificar, né? A gente verifica que isso aqui vai se aplicar, né, às condições do teorema lá do averaging, né? Então, de fato, né, como só o θ só aparece dentro de cosseno, né, isso vai ser periódico, né? Tanto isso aqui seria o F de θ, né? Eu acho que eu escrevi isso depois, na verdade. Deixa eu só ver se... sim, eu escrevi. Então, a gente percebe, né, que isso sendo F e isso aqui sendo R, né? Então vai ser tipo né, como já vai ter, né, um epsilon ao quadrado aqui, então a gente tira ele vezes o R aqui. Eles vão ser, né? Vai ser C1, C2, eles vão ser periódicos, né? Na nossa variável, né, independente, que no caso é o θ, certo? Então vai dar tudo certo aqui. E a gente pode aplicar então o método da média, certo? Então, só reescrevendo, então, escreve o polinômio aí como, né, esse somatório, né?
né, de J0 até N, né? E aí a gente pode, né, contar a função promediada, certo? Então, fazer essa integral de 0 a 2π, né, dividir aí ela por 2π, né, a gente vai ter, então, o seguinte, né? Então, aqui, só recapitulando que essa função aqui, nossa h, vai para a função sinal, né? E, então, tipo, o limite, né, dessa função que é promediada, porque isso aqui é a função promediada, na verdade, do nosso sistema regularizado, né? Então, o limite dessa função ela vai para a função promediada, né, do nosso sistema descontínuo, né? Aí tem nas referências, né, artigos que dão detalhes assim dessa convergência, que realmente isso dá certo, certo? E aí a gente divide, então, para calcular isso, a gente divide essa integral aí em 4 partes. Então seria tipo, a gente tem lá, né, aí nosso círculozinho, a gente vai dividir aí, né, aqui, chamando aí de alfa delta, né, o nosso arco cosseno, né, disso aqui. A gente, tipo, divide isso aqui em 4 regiões, né. Essa regiãozinha aqui, vou destacar ela em azul escuro. Isso aqui vai ser essa parte aqui. E essa parte laranja aqui é essa parte aqui primeiro, certo? Então, em cada região aqui, a gente vai ter que mudar o que está no integrando, né? Então, por isso que a gente divide a integral, né, nessas 4 partes. Aí aqui, né, nessa parte aqui vai ser primeiro, né, positivo, né, e depois negativo. E aí na parte azul aqui, né, a gente usa lá aquela parte lá da função que fica um pouquinho mais feio daí o que está dentro, né? Que é a parte, né, da regularização ali. Certo? Aí, a ideia é que, quando a gente for pegando, então, essa segunda parte aqui, que era a parte azul, no caso, da integral, né, então essa parte aqui é a parte azul, a gente vai pegando, né, aqueles ângulos, tipo, quando você vai pegando um delta bem pequenininho, eles vão se aproximando os dois né, de π sobre 2. Então, os limites da integral vão, tipo, virar a mesma coisa. Então, isso aqui vai dar zero. Então, isso aqui vai sumir, né? Quando a gente pegar o delta indo para zero. E o resto que vai sobrar vai, né, dando uma rearranjada, passando aí o somatório para fora, vai ficar, né? Então, o somatório aí de AJ, RJ, né? J indo de zero até N, né? Esse menos 1 sobre 2π para fora, dessa diferença aqui de integrais, né? Porque aqui, né, dava o sinal de uma para outra. E aí, se a gente, né, olhar assim, analisar com calma o que está acontecendo com com essas integrais aqui de cosseno, a gente vai ver que só vai sobrar os termos pares do somatório, tá? Não tá aqui direito. E aí eu coloquei assim uns desenhos para a gente ter uma ideia, né, que quando a gente tem aqui, então, tipo, a gente está integrando, né, essa parte aqui, por exemplo. Né, quando a gente está, tipo, fazendo integrando, tipo, o cosseno com um expoente ímpar, né, a gente está fazendo, tipo, então, assim, de, tipo, né, menos π sobre 2 até π sobre 2, depois de π sobre 2 a 3π sobre 2. Né, e a gente faz, tipo, essa parte aqui, a gente vai tá, tipo, somando essa área aqui e fazendo menos essa parte aqui, que é negativa. Então, no caso, a gente vai somar duas coisas positivas, no fim das contas, né? Porque vai ficar menos uma parte negativa. Já quando a gente tem, né, um expoente par dentro da integral, a gente vai estar, tipo, somando, né, a parte positiva aqui e fazendo menos essa parte aqui, né? Então, elas vão se cancelar. Então, aí é a mesma coisa, né? Então, dá para ver aqui, né? A mesma coisa no cosseno, né?
ao cubo, a gente vai estar, tipo, somando uma parte positiva e tirando uma parte negativa. Então, a gente vai somar as duas partes, vai dar bom. E aí, aqui, tipo, quando a gente pega a cosseno à quarta, de novo, vai cancelar, porque a gente vai estar somando uma parte positiva e tirando, né, uma parte positiva também. Então, assim, só um desenho para a gente conseguir ver, né, o que está acontecendo. Então, só que, tipo, quando o cosseno aqui é ímpar, né? Então, tipo, só vai contar, né, os cossenos com expoente ímpar. Só que, como tá somando um, fora tem que ser par. Então, por isso, só vão sobrar números pares dessa soma. Certo? Então, no fim das contas, né, se a gente chama isso aqui, né, de um B2J, né, de um termozinho, a gente vai ter aí que a função, né, já fazendo aí o delta indo para zero, né, que a função promediada vai ser isso daqui, né, esse somatório indo aí de zero até aí a parte inteira, né, de n sobre 2, né, né, tem esses dois coeficientes, vezes aí o r elevado a 2j, certo? E aí, então, pelo teorema de Descartes, né, esse polinômio ele vai ter no máximo parte inteira, né? Então, de n sobre 2 raízes, tá? Para um epsilon suficientemente pequeno, né? Por quê? Porque a gente está pegando por Taylor ali e fazendo as coisas localmente. Então, é isso, assim. E além disso, a gente consegue, né, escolher esses coeficientes, os AJs, né, de maneira assim conveniente para que esse limite realmente, esse número máximo realmente seja atingido. Tá? E aí, só um comentário para finalizar. Coloquei conjectura entre aspas, porque na verdade isso foi provado, né, mas nesse artigo que eu estava usando, eles colocam como uma conjectura, né, que o limite assim para aí um m qualquer, né, uma limite não, né, a cota inferior, né, para o número máximo de seus limites, seria, né, a parte inteira aí de metade de n menos aí m menos 2 sobre 2, né, que sendo aí tipo m duas vezes o número de retas, né, e n o grau aí do polinômio, né, e aí isso foi provado, né, há pouco tempo atrás aí em um outro artigo que também está nas referências, então para quem quiser dar uma olhada, vai estar lá. Então, as referências aí. O artigo principal que eu usei foi essa primeira referência, né, do livro do Teixeira, certo? Que apresenta justamente esse problema. A segunda referência bom, assim, para quem quiser entender aí mais sobre, né, como são definidas as coisas, né, para sistemas contínuos. E, enfim, aí o resto aí sobre, né, falando um pouco sobre a da média, esse é o artigo aí que demonstra a parte que aí era uma conjectura ainda. Sobre método, né, de regularização, né, tem esse artigo do Sotomayor, e aí aqui outro também sobre da média e como você pode, né, usar, assim, fazer também regularização, aplicar ele para sistemas contínuos. E é isso. Obrigado. Muito bom, vamos agradecer o Thiago, então. Perguntas, comentários? Eu tenho. Thiago, você chegou a pensar, porque assim, esse trabalho que você estudou, que é do Marco e do Djalma, né? Lá eles usam a regularização e basicamente estudam ciclos limites do sistema regularizado, né? Para inferir coisas sobre o sistema descontínuo. Em geral, o que a gente tem, quando se aplica o método da média no sistema regularizado, você encontra para cada parâmetro delta ali, que é o seu parâmetro de regularização, você encontra um ciclo limite, né?
porque você vai encontrar um ciclo limite para cada parâmetro ali, né? Você está aplicando o método da média no caso contínuo. Tem um problema que no momento que estava sendo estudado essas coisas usando essa metodologia aí, que não foi muito abordado, que não é nem a convergência do sistema regularizado para o sistema descontínuo, mas a convergência da família de ciclos. Não sei se você chegou a pensar nisso daí, porque a princípio, para cada delta, você tem um ciclo limite lá, sei lá, um φ delta, né? Então, você chegou a pensar em como garantir que essa família φ delta converge para um ciclo limite do descontínuo? Assim, você chegou a vislumbrar esse problema? Porque, de fato, tem um gapzinho aí no argumento que era feito até então. Você chegou a pensar nisso? Você diz de se os ciclos limites vão ser realmente ciclos limites. É isso? Porque você está aplicando o método da média para cada delta, né? Então, para cada delta, você tem uma solução, vamos dizer assim, φ delta, que é um ciclo Sim. limite do sistema que você chamou de Z delta, né? Então, a questão é, essa família converge de fato para um ciclo limite do descontínuo, para você conseguir passar de um lado para o outro? Assim, isso é verdade, isso acontece. A minha pergunta é se você chegou a vislumbrar esse problema, pensar um pouco nisso. Eu tava com, assim, eu tava com umas desconfianças, assim, com esse método, na verdade. Que assim, eu acho que, assim, tem coisas que eu ainda realmente não compreendi completamente. Mas, não, assim, nessa parte assim, de se o ciclo limite de um realmente seria do outro, assim, não cheguei a pensar, assim, mas... Legal. Não, então só para sempre a gente está estudando coisas sempre a gente está estudando coisas do descontínuo usando o regularizado, né? É sempre bom, é essencial, né? Pensar em como as coisas se comportam no limite, né? Porque eventualmente no limite isso daí poderia nem ser uma solução do descontínuo, né? Mas de fato tem como demonstrar bonitinho, utilizando que as suas soluções ali você está numa região de costura, né? Isso é muito importante, porque senão as coisas podem não funcionar. Sim, Mas eu cheguei a ver, tem um dos artigos, né, que inclusive é seu artigo, né, que tem essa hipótese, né, de que tem que estar numa região de costura e tal, e aí, tipo, você usa isso para mostrar que realmente vai dar certo, assim. Eu ainda não entendi direito, assim, acho, essa parte, mas eu cheguei a ver, assim, que tem que estar tem essa hipótese aí da região de costura. Até então, essas referências, dando de fato esses resultados, são posteriores a esse artigo do Marco e do Djalma, né? Então, em outros artigos, procurou-se formalizar essa ideia, né? Então, poderia dar problema. Sim. No caso dele, não dá problema, como você tem centro linear, então é tudo costura, tudo bonitinho. Mas poderia dar problema, principalmente para ciclos que estão convergindo para a origem. Daí a coisa pode não funcionar. Mas a minha dica seria deixa de lado a regularização e procura alguns resultados que não envolvem regularização, que já tem aos montes aí. Sim. Beleza, Thiago, obrigado. O Thiago estava encasquetado que tem muito artigo que usa método da média, mas no teorema que anuncia a existência, né? Você olha, então o sistema tem tantos ciclos. Tá, mas tem que ser o nome completo, né? Tem tantos ciclos, tem no máximo tantos ciclos usando o método da média de tal ordem, né? Aí eu acho que ele deu uma bugada recentemente quando a gente estava estudando métodos de segunda ordem. Você, acabei de provar que tem n sobre 2, de onde está vindo esses outros n sobre 2 ciclos aqui, né? Isso daí tem muita coisa enunciada errado na literatura que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O pessoal aplica o método da média de determinada ordem lá e fala, então tem no máximo tanto. Então, cuidado, porque você consegue usar o método da média para controlar uma classe de ciclos limites, desde que a sua promediada não seja identicamente nula.
Se for identicamente nulas, tem que passar para ordens superiores, né? Então, tem que tomar cuidado, né, nos enunciados que aparecem aí, e sempre que alguém fala assim, ó, tem no máximo tanto, desconfia. Vai ver o que significa o máximo dele. Ou você dá um jeito de provar que aquele cara, por algum... Não, tem no máximo tantos, aí você achou todos, né? Como é da média, mas em geral não é o que acontece. Em geral, a teoria enunciada é errada mesmo. O cara fala que tem máximo, e se a prova é pelo método da média, já duvide, né? Exatamente. Ou o método da média ou o Melnikov. É. Você falou que é máximo com duas condições. Se a função de Melnikov ou a promediada em específica não se anula, ela não pode ser identicamente nula, e também é máximo quais ciclos? Os ciclos que não estão convergindo para a fronteira do anel de órbita periódica, ou nem, não estão convergindo para a origem, ou para o infinito, ou para uma heteroclínica, homoclínica, etc. Então, você consegue garantir uma quantidade de ciclos que estão bifurcando de órbitas periódicas de fato. A gente chama de ciclos de média amplitude. Então, sob essas duas condições, de fato, o máximo é máximo. Mas essas condições não dá máximo de nada, na verdade. Então, em geral, é mínimo. Por isso que está bem enunciado, isso é lower upper bound, né? A quantidade de uma cota inferior para a cota superior. Né? Então, isso daí funciona. Muito bom. Mais perguntas, comentários? Bom, vamos agradecer o Thiago de novo, então. Voltamos na próxima quarta-feira, pessoal. Beleza, pessoal.